de vocês um conhecimento básico, teórico do assunto, nada de cálculo, nada de conta, para que vocês possam identificar como é o funcionamento de uma pilha e como é o funcionamento de uma eletrólise, seja ela utilizando íons na forma fundida, ou seja ela utilizando íons em solução. O que a gente vai estudar como eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Então vamos começar aqui. Eu vou projetar, vou desligar a câmera para ficar mais sensível. A internet hoje não está ajudando muito, não. Vocês estão vendo a reprodução? É a mesma pergunta de sempre. Sim. Maravilha. Lembrem que, à medida que vocês vão respondendo e interagindo comigo, se somam mais pontuações com o decorrer do bimestre. Eu vou utilizar mais isso no terceiro, porque a gente já está finalizando o segundo, então fica uma coisa muito corrida com as outras coisas que vocês têm. Eu lembro que eu já terminei, inclusive, o simulado de vocês. Como esse assunto de eletroquímica está no capítulo posterior do livro, eu deixei para o assunto do simulado que fosse só equilíbrio químico, pH, pOH, hidrólise salina. São esses três assuntos. Podem estudar pelos slides que vocês vão conseguir responder as atividades de boas. Lembrando que o simulado é na semana que vem. Esse assunto aqui já vai entrar como assunto do terceiro bimestre, que eu já vou começar a me adiantar, já que eu já dei essa revisão com vocês. E para o terceiro bimestre eu incluo esse e provavelmente radioatividade, porque é um assunto também bem extensinho e que vocês fizeram um trabalho, mas que eu vou precisar passar para que vocês tenham conhecimento, que também são questões de relevância muito alta na prova que vocês vão fazer em janeiro. Então, dito isso, vamos começar aqui. As reações químicas produzem corrente elétrica. Só que nesse caso a gente vai tabelar ou vai distribuir elas em dois casos. Aquelas reações químicas produzindo corrente elétrica e aquela ou o estudo de um gerador produzindo corrente elétrica, e essa corrente elétrica, quando foi se analisar, ela também produziu uma reação química. Então, de um lado, temos a reação química produzindo a corrente elétrica, temos a chamada pilha alcalina ou a própria bateria, seja ela de carro ou de moto. O que o slide traz nesse sentido é que o evidenciamento da pilha ou da bateria segue os mesmos princípios. Um material, ele vai doar elétrons ou vai ceder elétrons, e o outro material, ele vai receber. Essa transmutação de óxido-redução faz o funcionamento, faz produzir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, através de voltímetro, ela é medida. Os potenciais, eles vão ser estudados mais à frente, só que vocês têm que atentar que o Enem, pelas questões que eu já vi, pelas questões que eu já respondi, e quando começarmos as revisões, ele geralmente vai cobrar o conhecimento de que quem é o material que está oxidando, quem é que está reduzindo. Essa reação, ela produz o quê? É nesse contexto, porque é nesse contexto do cotidiano que entra essa questão da pilha. Então, temos os dois casos aqui que a gente vai estudar, as reações químicas produzindo a corrente elétrica, que é chamada de pilha alcalina, ou de pilha eletroquímica, e a corrente elétrica produzindo reação química. Um adendo só, um adendo só, é que a questão da pilha ser alcalina ou não, ela faz muita diferença na questão da durabilidade dela, porque vocês podem notar que existem aquelas pilhas amarelas, chamadas de Rayovac, que elas utilizam um material que ele é muito mais desgastante do que quando é feita de materiais alcalinos ou alcalinos terrosos, que são justamente as pilhas alcalinas. E essas têm uma durabilidade maior porque os componentes de átomos da eletrosfera, ou seja, a quantidade de elétrons em cada átomo, ela é muito mais abrasiva, muito mais abrangente do que essas fraquinhas. A diferença no preço é facilmente notada e a durabilidade nem se fala.
Então, vale muito mais a pena comprar uma pilha que seja feita de material alcalino ou de material alcalino terroso, porque a quantidade de elétrons na sua camada de valência, a durabilidade desse material é muito mais amplo, muito mais largo do que a da pilha comum, que é justamente um material mais fraquinho, muito mais oxidável e no instante perde a sua durabilidade. Então, a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química chamado de eletroquímica. E aqui vem a principal diferenciação. Quando a reação química de óxido-redução, lembrando que óxido é a seda de elétrons ou a perda de elétrons e a redução é o ganho. Cuidado para não se confundir. Ela é em caráter totalmente espontâneo, ela produz energia elétrica, teremos uma pilha eletroquímica. É importante lembrar que esse processo não é de nenhuma forma forçado, justamente pela condição de que como a diferença de eletronegatividade entre os compostos, uma diferença de potencial de redução diferente do de oxidação, então vai se haver uma reação espontânea, não precisa forçar. Na eletrólise, que é justamente o outro tipo de composto, a gente passa uma corrente elétrica em dois eletrodos. Então, um vai se ter a saída dos elétrons e o outro vai ser a deposição. E nesse caso aqui, eu estou forçando que a corrente elétrica provoque uma reação química, que é chamada de eletrólise, que também é subdividida em duas, a ígnea e a aquosa. Então, quem começou a estudar esses tipos de reações foi Daniel. Daniel viu que na pilha, que ela tem por caráter o zinco e o sulfato de cobre. Por favor, quem estiver escrevendo, realmente fale para mim, porque eu não consigo ver o chat daqui. Se não for questão de presença, né? Então, essa pilha baseia-se na seguinte reação. O zinco mais o sulfato de cobre originou, ou deu complemento ao cobre mais o sulfato de zinco. E o que é que aconteceu nessa reação? Ou na forma iônica, os elétrons do zinco foram depositados no cobre. Então, Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre 2+, por um fio condutor externo, e esse movimento produz uma corrente elétrica. Então, nesse caso, o zinco ele foi oxidado e o cobre ele reduziu. O NOx do zinco aumentou, ou seja, ele oxidou, e o do cobre ele saiu do mais 2+ para o zero, né? Que quando não tem carga, justamente é o zero. Então, o cobre ganhou elétrons e o zinco perdeu. Quando o zinco perdeu, ele oxida, e quando o cobre ganha, ele reduz. E através dessa reação foi medida uma corrente elétrica, e dessa reação ela foi analisada de forma espontânea, e por isso daí que se tem a corrente elétrica, e por isso que a gente conhece como pilha. Eu já mostrei esse esquema de uma forma bem clássica na aula passada, mas eu vou dar uma revisão para que vocês entendam novamente o comportamento dela. Isso seria possível montando um esquema do tipo representado a seguir. Temos que uma placa de zinco é colocada em uma solução através de uma ponte salina, ou seja, aqui tem íons com carga positiva, chamada de cátions, só íons com cargas positivas, chamadas de cátions, principalmente com íons da própria placa, tanto do zinco como do cobre. E através entre as placas, se há uma conexão. Essa conexão é justamente um fio de metal para que se possa passar corrente elétrica, e mais do que isso, para que se possam passar elétrons. Justamente uma placa de metal, ela é muito sensível a essa passagem, diferentemente de uma placa de borracha, ou de uma estrutura de borracha, de estrutura de madeira, em que os elétrons eles têm mais dificuldade de passar. Então, por isso que é uma placa de metal, ou de um fio de metal, para que se possa gerar a corrente elétrica. Então, no caso, o que é que está acontecendo aqui? À medida que a reação vai ocorrendo, podemos fazer as seguintes observações. Lembrem que os elétrons, mostrados nos slides anteriores, estão saindo do zinco para o cobre.
Quando estão saindo do zinco para o cobre, o zinco está oxidando, ele está deixando de ser zinco, já que ele tem 2 elétrons na última camada, e está passando a ser zinco 2+. Então, todo esse zinco que está preso nessa placa do próprio zinco, como ele está se oxidando, ele começa a fazer parte da solução, mostrada nessa seta à esquerda. Enquanto que a placa de cobre está ficando uma região muito carregada negativamente pela deposição dos elétrons que saem do zinco para o próprio cobre. Então, como nessa placa de cobre está havendo uma deposição enorme negativamente de elétrons, os cobres que estão na forma iônica na solução 2+, eles se fundem ionicamente a essa região negativa, ou seja, positivo não atrai negativo, então é o mesmo princípio. Então, todo esse cobre aqui, ele vai ficar aderido na placa. Então, o eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo, justamente pela perda derivada da oxidação do zinco, e a massa do cobre ela vai aumentando. E por que ela vai aumentando? Justamente pela deposição dos íons cobre na solução, devido a uma atração iônica que acontece entre a placa de cobre e os íons que estão na solução. Então, isso fica facilmente visto aí nesse esqueminha. Então, a solução do sulfato de zinco vai ficando mais concentrada, justamente porque como a deposição do zinco que está na placa por o zinco que está na solução, essa solução, podem perceber que ela vai ficando muito concentrada com o zinco 2+. E a solução do cobre, ela vai ficando extremamente diluída, justamente por apresentar menores concentrações desses íons cobre 2+ na solução. Então, a solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída, facilmente visto aí nesse esquema. Nas soluções, teremos a passagem dos íons em excesso, de um lado para o outro, através de uma ponte salina. Então, nesse caso, o funcionamento da pilha é justamente esse, mas percebam que, enquanto de um lado, do lado esquerdo, a solução fica totalmente saturada, do outro lado a concentração fica totalmente diluída. Enquanto há o desgaste de uma placa ao aumento da outra através de uma interação eletrostática entre os íons e os elétrons que são depositados nessa placa de cobre. Lembrando que essa reação acontece de forma espontânea, não precisa de nenhum meio para forçar essa reação a acontecer. Além do mais, como é que a gente sabe que um material vai doar e um material vai receber elétrons? Isso foi feito através de laboratório e através dos potenciais de oxidação e dos potenciais de redução, é que a gente sabe que quando o íon ele vai oxidar e quando o íon ele vai reduzir. Isso aí a gente vai mostrar lá para frente quando a gente montar as reações globais de algumas reações conhecidas de óxido-redução. Então, nesse processo, teremos simultaneamente a ocorrência das seguintes reações. Temos o zinco, ele está na sua forma estável, ou seja, zinco 0. Ele passa a ser zinco 2+, mais 2 elétrons. Justamente ele se separou desses 2 elétrons, e o que essa reação mostra é que se o zinco está na sua forma 0 e o NOx dele aumentou, ou seja, saiu de 0 para 2+, acontece uma oxidação. Mas se você não conseguir lembrar disso em alguma questão que você fizer, é só lembrar que se ele está perdendo elétrons, como aqui nesse caso, o zinco está separado do 2E-, que justamente os elétrons que estão incrustados na última camada de valência dele, está acontecendo uma semi-reação de oxidação. No caso do cobre, podem perceber aqui que o cobre já está na sua forma 2+. Lembrem que 2+ é NOx e mais 2 é número de oxidação, né? Justamente quando ele é um íon ou ele é um cátion. No exemplo anterior foi mostrado isso, né? Na questão da ponte. Depois ela vai voltar e eu explico novamente isso daí. Então, o cobre,
ele já tem uma carga positiva, ou seja, ele é 2 mais 2 é menos. Ou seja, é só lembrar, se a oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho. Ou seja, no caso aqui, o NOx do cobre diminuiu, ou seja, ele saiu de 2 para o zero. Então, de mais 2, ou 2 na verdade, para o zero, então está acontecendo uma semi-reação de redução. Uma semi-reação de redução, novamente, para esses componentes, eles são bem complicadinhos, e vocês podem se confundir em alguma questão que vocês estiverem fazendo. Então, lembrando de novo, se o NOx aumenta, oxidação. Se o NOx diminui, redução. Só que a oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. Se lembrem disso. Então, se a gente montasse a reação global dessa reação que Daniel fez em laboratório, a gente pode cortar simplesmente 2 elétrons, é como se isso aqui fosse funções. Essa seta fosse uma igual em equações matemáticas, e a gente pode cortar tudo que tem de um lado com tudo que tem do outro que seja igual, ou seja, nesse caso aqui do cobre, os elétrons estão do lado esquerdo, e no caso do zinco, os elétrons estão do lado direito, então eu posso cortá-los. Então, para a reação global, é justamente o zinco na sua forma neutra com o cobre na sua forma oxidada. Essa reação dará o zinco que foi oxidado e o cobre que foi reduzido, sintetizando o que a gente conhece por reação global, que foi justamente a que Daniel conseguiu detalhar em laboratório. Então, isso aqui é importante também salientar. O polo de onde saem os elétrons ocorrendo a oxidação chama-se anodo, ou ânodo, tanto faz, e corresponde ao polo negativo, que é justamente o zinco. Então, o zinco, nessa reação da pilha eletroquímica, é o anodo. Os elétrons saem do anodo e se depositam no cátodo, que é justamente o polo positivo, que no caso da pilha de Daniel é o cobre. Quando a gente for estudar eletrólise, o anodo e o cátodo eles vão ser invertidos. Por quê? Já que essa reação é espontânea, o zinco ele já tem elétrons que ele precisa dar ou que ele precisa ceder, gastar, tanto faz, para que ele se mantenha estável, que é justamente o que acontece na reação. O cobre não, ele precisa de elétrons. Então, por isso que a região onde está mais polarizada entre o zinco e o cobre é o próprio zinco. Então, por isso que o zinco é chamado de anodo e o cobre de cátodo. Lembrando sempre que o fluxo é do anodo para o cátodo, sai do polo negativo, uma região densa de elétrons, para uma região muito positiva, ou por uma região mais positiva, eletronicamente falando, para que os elétrons possam migrar do polo negativo para o positivo. Lembrando que para haver migração de elétrons, isso aí é um assunto de química, precisa de diferença de potencial. Justamente essa diferença de potencial é quando você estabelece ou você consegue criar um polo instantâneo que traz à tona a diferença de eletronegatividade e a diferença de eletrostática entre os componentes. No caso do zinco, uma região altamente negativa, e no caso do cobre, uma região altamente positiva. E é justamente por isso que acontece o fluxo de elétrons. Não esqueçam, tentem realmente lembrar o que acontece em cada situação, quem oxida e quem reduz, de que polo sai, para que polo sai. Porque se vocês tiverem isso realmente gravados, quando vocês estudarem eletrólise, que é justamente o oposto, vocês não vão se confundir tanto. Então, para a IUPAC, a pia ela deve ser representada da seguinte forma. Primeiro, a gente traz sempre o material. Se eu tenho qualquer material aqui, M1, que eu posso representar como metal alcalino, e ele está no seu NOx zero, e com a barrinha, eu trago esse mesmo metal com NOx positivo. O que é que aconteceu nessa reação? Aconteceu uma reação de oxidação. Por quê? Houve um aumento do NOx. O NOx saiu de zero
para X mais, ou seja, é algo positivo, é um NOx positivo, mais um, mais dois ou mais três. Tanto faz. Lembrando que sempre à esquerda a gente traz o material que oxidou e à direita o material que reduziu, porque teve o seu NOx diminuído. Cuidado para não confundir, por isso que eu estou frisando novamente. Então, esse metal 2, já tinha o seu NOx positivo, e o seu NOx positivo diminuiu. Já que diminuiu, ele ganhou elétrons. E justamente por esse ganho de elétrons que ele reduz. Então, para a pilha de Daniel, temos quem oxidou o zinco, que ele estava na sua forma, entre aspas, neutra, o seu NOx zero, para zinco 2 mais. É justamente a oxidação aqui que ele perdeu 2 elétrons. E justamente o cobre aproveitou esses 2 elétrons dele, saiu da sua forma oxidada, 2 mais, e partiu para a sua forma, abre aspas, neutra e fecha aspas também. Então, observando a pilha abaixo, a gente tem as seguintes reações. Temos que o cobre. Aí, quais são as semi-reações que acontecem aqui? Aqui é de uma forma da IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, de representar uma pilha eletroquímica. A única coisa que faltou aqui foi o potencial de corrente para essa reação. Só que, nesse caso, isso vai ser estudado mais à frente. Então, entre o cobalto e o ouro aqui, que é o cobre, não, no caso é o cobalto, ele está no seu NOx zero e foi para o seu NOx 2 mais. E o ouro 3 mais para o ouro zero. Então, quais são as reações que acontecem? Justamente uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. O cobre perdeu 2 elétrons, então acontece com ele uma semi-reação de oxidação. E o ouro, ele ganhou 3 elétrons e ele sofreu uma semi-reação de redução. Agora, se vocês perceberem, e tipo, em química isso é muito colocado, que o cobre perdeu 2 elétrons, porém o ouro ganhou 3 elétrons. Se a gente fizer uma conta de que tudo que sai de um lado tem que ir para o outro, apareceu um elétron aí que não está encaixado na reação. Então, para a química, qual seria a reação global? A gente vai começar a balancear essas equações de semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Porque nada que tem de um lado não pode ir para o outro, ou nada que tem do lado direito aparece do nada e do esquerdo não. O que isso significa? Qual a reação global? Lembrem que, já que os elétrons eles estão com números na frente diferentes, a gente vai multiplicar toda essa reação de uma forma que a gente consiga fazer com que o número de elétrons de cima seja igual ao número de elétrons de baixo. Justamente porque, já que essa reação traz um elétron com carga negativa, essa reação aqui traz uma soma de elétrons, ou seja, uma positividade. Mas é justamente na hora só de fazer a reação global, fazendo com que a gente possa cortar nessa reação para que a gente dê a reação global. Então, no primeiro caso, a gente vai multiplicar toda a parte de cima por 3, multiplicando o cobalto por 3, os elétrons por 3, ou seja, 2 vezes 3, 6, e 3 cobalto 2 mais. E na de baixo a gente vai multiplicar por 2, justamente para o número de elétrons de cima ser igual ao de baixo, ou seja, 2 ouro, 6 elétrons, ou seja, 2 vezes 3, e 2 ouro. Então, a gente tem aqui, nessa reação global, a gente tem 6 elétrons, só que como se fosse realmente uma equação matemática, uma função matemática. Menos 6 é, mais 6 é. Então, qual é essa reação global agora? É só pegar tudo que tem de um lado e colocar, e tudo que tem do outro, depois de seta, e colocar também. Então, essa é a reação global dessa pilha em questão. Então, quem está sofrendo oxidação aqui nessa pilha? Lembrem que toda a esquerda é o material que oxida, toda a direita é o material que reduz. Então, quem está sofrendo oxidação? CO. Quem está sofrendo redução é o ouro. E lembrem que aqui já é o material totalmente reduzido, né? Quem está sofrendo a redução é essa. Quem está sofrendo a oxidação é esse composto aqui.
Qual é o eletrodo positivo ao cátodo? Ou seja, os elétrons, pelo gráficozinho que eu já mostrei a vocês, eles saem de um eletrodo negativo para um eletrodo positivo. E é justamente por essa diferença de eletrostática entre as placas é que se vai haver o fluxo de elétrons. No caso, o fluxo de E-, né? Aqui está muito mal desenhado, mas é isso. Então, qual é o eletrodo positivo? Os elétrons saem do eletrodo negativo para o positivo. Então, justamente no eletrodo positivo, que é o cátodo, que é o representado à direita, que sofre a redução, que é o AU. E qual é o eletrodo negativo? O ânodo, justamente o cobalto. E que eletrodo será gasto? Aquele que em quem tiver sua massa perdida, justamente aquele onde se tem a perda de elétrons, que é justamente representado à esquerda, que é o cobalto. E qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? Justamente aquele eletrodo onde se vai haver a deposição dos elétrons, ou aquele eletrodo com a carga positiva, para onde os elétrons vão migrar, no caso o ouro. Essas questões são bem simplesinhas e bem fáceis para vocês entenderem o funcionamento. Por enquanto está tudo tranquilo. Essa questão aqui, qual vai ser a alternativa certa? De acordo com tudo que eu expliquei. Aí o 2 é Covest 2005. Podemos dizer que na célula eletroquímica, ou seja, temos uma célula eletroquímica de um material aqui que sofre oxidação e de um material aqui que sofre redução. Então a gente vai para as alternativas. O magnésio aqui, ele sofre redução? Não, está sofrendo oxidação. O ferro é o anodo? Não, quem é o anodo é o magnésio. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro. Isso aqui parece bacana. A dissolução do eletrodo do ferro, ou seja, a massa do ferro, ela vai ser desgastada? Também não. A concentração da solução de magnésio 2+, diminui com o passar do tempo, é justamente o que vocês vão ter que frisar nos slides, que a concentração da solução de magnésio 2+, ela é aumentada, justamente porque o magnésio vai ser desgastado, né, vai ficar na solução, e o outro vai ter sua massa aumentada. Então, a alternativa que melhor satisfaz essa questão justamente é a letra C. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro. A aula de vocês vai até 10h25, é? Ou é 10h20? Toda vez eu me perco nisso aqui. Alô, vocês estão por aí? 25, professor. Então a gente dá para avançar um pouco mais. As relações existentes, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu possa perguntar a vocês. Vocês entenderam esse funcionamento aqui? Sempre é. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro, ou seja, de quem está oxidando para quem está reduzindo. Lembrando que, se a gente for montar uma reação global, a gente vai ter que multiplicar a reação, a semi-reação, para que o número de elétrons em cima seja igual ao número de elétrons embaixo, para que a gente possa cortar esses elétrons e fazer a reação global. Então, nesse caso aqui, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas na eletroquímica. Essa é uma questão bem facilzinha, que dá até para abrir algum quesito de prova e tudo mais. Termoquímica estuda todas as transformações referentes à temperatura e a calor. Cinética química, a velocidade em que as reações acontecem. Equilíbrio químico, as concentrações e quais as reações são submetidas pelo princípio de Le Chatelier, lembrem, né? A gente vai estudar todas as diferenças, todos os distúrbios que podem acontecer numa reação para que ela se mantenha em equilíbrio químico. E na ebuliometria, que é uma parte específica da termoquímica, que justamente mede quais as características dos corpos quando a gente aumenta a temperatura deles. Eles vão ser estudados na forma, se eu aumentar, o que é que vai estar acontecendo com as propriedades ebulicoscópicas desses elementos.
Então, questão 4, aqui. O polo onde saem os elétrons em uma pilha é cátodo, polo positivo, anodo, eletrodo que aumenta a massa, ou o que ocorre a redução. É justamente o anodo, né? Lembrem que sempre sai do polo negativo para o positivo. Então, os metais que fazem parte de uma redução de óxido-redução têm uma tendência a ceder ou receber elétrons. Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo E, medido em volts. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, ou seja, se a oxidação a perda, né? Então, maior é a tendência do metal de ceder elétrons. Então, oxidação já tem a ver com perda. Quanto maior for esse potencial, maior a capacidade do átomo de ceder elétrons. E o contrário também é válido. Quanto maior for a medida do potencial de redução de um metal, maior é a tendência dele de ganhar elétrons. Então, cuidado para não confundir isso. Este potencial é gerado a 1 atm, em geral é medido a 1 atm, 25 graus Celsius, e solução de 1 mol por litro. E sendo assim, nessas condições, a gente chama de potencial normal de eletrodo. Está tudo tabelado aqui. A maioria, ou boa parte dos metais, ela já tem seu potencial normal de eletrodo, que é o Ezinho aqui, de elétron volt, já medido, já tabelado. Então, as questões de Enem justamente abordam já com o potencial feito. Lembrando que aqui eu estou tratando de potencial de redução. Lembrem que todas as reações da maioria dos metais está presente aqui. Tabela de potenciais padrão de redução a 1 atm, 25 graus Celsius. O que eu vou atentar com vocês é, quanto maior o potencial de redução, maior é a capacidade do átomo de ganhar elétrons. Então, quanto menor o potencial de redução, mais fácil é para esse metal ceder elétrons. Então, cuidado para não confundir, mas isso vai ficar muito mais claro nas questões. Maior potencial de redução, maior é a capacidade do metal de ganhar elétrons. Quanto menor esse potencial de redução, mais fácil é para ele ceder elétrons. Deixa eu tirar daqui. Então, para a pilha de Daniel, a gente tem agora com potencial medido justamente no laboratório. Como se mede esse potencial? É justamente através de um voltímetro que mede, já que houve fluxo de elétrons, ele consegue medir pelo potenciômetro qual é a carga que foi passada e justamente através disso ela é medida. Como é feito isso detalhadamente, não precisa ser, não é o foco, né, do nosso estudo, e por isso até que a título de curiosidade vocês podem olhar depois. Mas nada grave, nada que precise ser estudado com tanta perseverança assim. Então, para a pilha de Daniel, os potenciais são, temos um potencial de redução negativo, que é o do zinco, e temos o potencial positivo, que é o do cobre. Lembrem do que eu falei no slide passado. Se a gente compara um potencial de redução com outro potencial de redução, esse potencial aqui ele é maior do que esse. Já que ele é maior do que esse, se a gente compara um elemento com o outro, então esse daqui, necessariamente por ter um potencial maior de redução, vai ganhar elétrons em cima do zinco. Porque o potencial de redução é maior. Então, como o cobre tem um maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétrons sofrendo a redução. E o zinco vai perder elétrons sofrendo a oxidação, que é justamente o que está aqui. Mas lembre o seguinte, se eu estou escrevendo essa reação do jeito que ela está, o zinco aqui ele está reduzindo, porque tem zinco 2 mais para zinco 0. Ou seja, ele está reduzindo, ele está diminuindo o NOx. Para que eu faça a reação global dessa pilha de Daniels com os potenciais perfeitos, ou com os potenciais de redução certos, eu tenho que inverter essa primeira equação. Porque se eu inverter essa equação, eu tenho que zinco 0
ele vai dar, depois da oxidação, zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, o NOx do zinco saiu do 0 para o 2+. Quando eu inverto essa semi-reação, eu estou fazendo com que o zinco, notadamente, saia da redução, ou seja, ele não está mais mostrando uma semi-reação de redução, mas sim mostrando a reação de oxidação, que é justamente pelo aumento do NOx, que saiu do 0 para o 2+. Então, nesse caso, a gente inverte o potencial de redução, que passa a ser o potencial de oxidação. Lembrem que, para eu fazer isso, eu tenho que descobrir quem tem o maior potencial de redução entre as moléculas que estou estudando, entre os metais que eu estou estudando. Entre o cobre e o zinco, quem tem o maior potencial de redução é o cobre, ou seja, esse aqui vai ganhar. Então, do jeito que está aqui mostrado nessa reação, ele já está ganhando, então está ok. Então, para o primeiro, que é o zinco, nessa reação aqui, nessa semi-reação, ele também está reduzindo, então não está correto. Porque se eu fosse fazer mais 2 aqui, eu não conseguiria cortá-los. Lembrem que eu preciso fazer com que o número de cima seja igual ao de baixo, só que com com sinais matemáticos diferentes, né? Aqui seria negativo e aqui seria positivo. Ou eu posso inverter a reação, e eu invertendo essa reação, os elétrons saem de um lado para o outro e eu consigo cortá-los com o mesmo sinal matemático, que é justamente o que aconteceu aqui. O cobre ele se manteve porque ele tem um maior potencial de redução entre ele e o zinco, como tem um menor potencial, eu vou inverter. É sempre assim, é regra. Então, como eu inverto, em vez de ser essa equação aqui, vai ser zinco com NOx, né? Um NOx 0, passando para mim zinco com NOx 2+, ou seja, aumento de NOx, oxidação. Então, para eu fazer a reação global, com 2 elétrons de um lado, 2 elétrons do outro, é só montar a reação global. E essa reação global, principalmente com a diferença de eletronegatividade. Lembrem que toda vez que eu inverto a reação, o meu potencial precisa ir com um sinal trocado, porque justamente se ele está aqui reduzindo, se eu inverter, vai ser o potencial de oxidação. É justamente o que está aqui. Então, a diferença, positivo com positivo soma, né? 0,34 com 0,76, 1,10. Então, para essa aula de hoje, a gente termina por aqui, porque já bateu o horário. Sei que vocês têm que descansar para ir para outra aula. E na próxima aula a gente continua a questão da eletrólise e justamente continua as questões das reações globais. Espero que vocês tenham entendido. Se tem alguma dúvida? Não. Também não. Pronto, então tá show. Sexta-feira a gente continua e provavelmente termina esse assunto de eletroquímica. Qualquer dúvida, me perguntem. Tchau para vocês. Tem problema não, Nicolas. Eu já anotei que você está presente. Pode ir tranquilo. Tá aqui já.